Você sabia que existe um elemento químico que tem o mesmo nome do planeta natal do Superman? E que, diferente do que muitos pensam, ele não é apenas uma invenção dos quadrinhos, mas sim um gás nobre real que está presente na nossa atmosfera neste exato momento, e que tem aplicações absolutamente fascinantes que você provavelmente nunca imaginou. Pois é, o criptônio existe de verdade, e sua história é muito mais interessante do que qualquer história em quadrinhos. Imagine só, você está respirando criptônio agora mesmo. Sim, isso mesmo. A cada inspiração que você faz, uma pequena quantidade desse elemento misterioso entra nos seus pulmões. Mas calma, não precisa se preocupar porque o criptônio é completamente inerte e inofensivo. Na verdade, é justamente essa característica que o torna tão especial e útil para a humanidade. O criptônio foi descoberto em 1898 pelos cientistas britânicos William Ramsay e Maurice Travers. Eles estavam estudando o ar líquido quando perceberam que havia algo mais ali, algo que não conseguiam identificar. Quando finalmente isolaram esse elemento desconhecido, decidiram chamá-lo de criptônio, que vem da palavra grega cryptos, que significa escondido ou oculto. E que nome mais apropriado, não é mesmo? Porque esse elemento literalmente se escondeu da ciência por décadas. Mas aqui vem a parte mais intrigante. Se você acha que esse elemento é raro, prepare-se para uma surpresa. O criptônio está presente na nossa atmosfera numa concentração de aproximadamente 1 parte por milhão. Isso significa que em cada metro cúbico de ar que você respira, existem cerca de 1 miligrama de criptônio. Pode parecer pouco, mas considerando o volume total da atmosfera terrestre, estamos falando de bilhões de toneladas desse elemento flutuando ao nosso redor. Agora você deve estar se perguntando, mas para que serve esse tal de criptônio? E eu tenho certeza de que as aplicações vão te surpreender. Vou te contar algumas que são absolutamente fascinantes e que mostram como a ciência consegue transformar até mesmo os elementos mais escondidos em ferramentas incríveis para a humanidade. Primeiro, vamos falar sobre algo que você provavelmente já viu, mas talvez não saiba que tem criptônio envolvido: as lâmpadas. Sim, o criptônio é usado em lâmpadas especiais, principalmente em lâmpadas de alta intensidade e algumas lâmpadas incandescentes de alta qualidade. Mas não é qualquer lâmpada comum, não. Estamos falando de lâmpadas que precisam de uma performance superior, como as usadas em fotografia profissional, em faróis de automóveis de luxo e até mesmo em algumas aplicações médicas. O que acontece é o seguinte: quando você tem uma lâmpada comum, ela é preenchida com gases como argônio ou nitrogênio. Mas o criptônio tem uma densidade maior que esses gases, o que significa que ele reduz a evaporação do filamento de tungstênio. Resultado, a lâmpada dura mais tempo e produz uma luz mais intensa e estável. É como se o criptônio fosse um protetor invisível que mantém o filamento funcionando por mais tempo. Mas espera que tem mais. Uma das aplicações mais impressionantes do criptônio está na medicina, especificamente em exames de ressonância magnética. Existe um isótopo do criptônio, o criptônio 83, que é usado como um agente de contraste para imageamento pulmonar. Isso significa que quando os médicos precisam examinar os pulmões de um paciente de forma mais detalhada, eles podem usar criptônio para obter imagens mais nítidas e precisas. E aqui vem uma curiosidade que vai te deixar de queixo caído. O criptônio também é usado em janelas. Sim, você ouviu direito. Algumas janelas de alta performance, especialmente aquelas usadas em edifícios comerciais ou residências de luxo, são preenchidas com criptônio entre os vidros duplos ou triplos. Por que isso? Porque o criptônio tem uma condutividade térmica muito baixa, o que significa que ele é um excelente isolante térmico. Essas janelas conseguem manter a temperatura interna muito mais estável, economizando energia tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Se você está gostando dessas curiosidades sobre o criptônio, deixa um like no vídeo e me conta nos comentários. Você já tinha ouvido falar desse elemento antes ou só conhecia pelo Superman mesmo? Eu fico muito curioso para saber qual foi a sua primeira reação ao descobrir que o criptônio existe de verdade. Agora, vamos entrar em um território ainda mais fascinante: os lasers. O criptônio é usado em lasers de alta potência, especialmente em lasers de exímero. Esses lasers são usados em aplicações médicas, como cirurgias oculares do tipo LASIK, e também em processos industriais de alta precisão. O laser de criptônio produz uma luz ultravioleta muito intensa e precisa, perfeita para esses procedimentos delicados. Mas talvez uma das aplicações mais interessantes e futuristas do criptônio esteja na área da propulsão espacial. Sim, você ouviu certo. O criptônio está sendo estudado como um propelente para motores iônicos de naves espaciais. Esses motores funcionam ionizando o gás e acelerando os íons para criar empuxo. O criptônio tem características que o tornam ideal para esse tipo de aplicação. Ele é inerte, tem uma massa atômica adequada e pode facilmente ser ionizado.
A NASA e outras agências espaciais estão experimentando com o criptônio em missões espaciais de longa duração. Imagine só, talvez no futuro, quando estivermos explorando Marte ou outros planetas, estaremos usando o mesmo elemento que deu nome ao planeta do Superman para nos levar até lá. A vida imita a arte de uma forma totalmente inesperada, não é mesmo? E por falar em aplicações futuristas, o criptônio também está sendo pesquisado para uso em sistemas de iluminação de plasma. Esses sistemas poderiam revolucionar a forma como iluminamos nossas cidades, oferecendo uma luz mais eficiente e duradoura. Imagine ruas inteiras iluminadas por plasma de criptônio. Seria como viver em uma cidade do futuro. Mas aqui vem uma parte realmente intrigante da história do criptônio, sua relação com a definição do metro. Isso mesmo, o criptônio ajudou a redefinir uma das unidades de medida mais fundamentais da ciência. Entre 1960 e 1983, o metro foi definido como sendo 1.650.763,73 comprimentos de onda da radiação laranja-vermelha emitida pelo isótopo criptônio-86. Essa definição era incrivelmente precisa para a época e mostrava como o criptônio tinha propriedades únicas que o tornavam ideal para padrões científicos. Embora hoje usemos uma definição baseada na velocidade da luz, o fato de o criptônio ter servido como base para o metro mostra o quão importante esse elemento é para a ciência de precisão. Agora vamos falar sobre algo que muita gente não sabe. O criptônio também tem aplicações na área de segurança e detecção. Detectores de radiação que usam criptônio são extremamente sensíveis e podem detectar níveis muito baixos de radiação. Isso é crucial em usinas nucleares, instalações médicas e até mesmo em sistemas de segurança nacional. E aqui vem uma aplicação que vai te surpreender. O criptônio é usado em alguns tipos de detectores de mentira. Sim, não estou brincando. Alguns sistemas avançados de análise de gases respiratórios usam criptônio como gás de referência para detectar mudanças sutis na composição do ar exalado por uma pessoa. Embora ainda seja uma tecnologia experimental, mostra como o criptônio pode ter aplicações em áreas que nunca imaginaríamos. Mas vamos falar sobre algo ainda mais impressionante: o criptônio em estado sólido. Sim, é possível solidificar o criptônio em condições extremas de baixa temperatura. Quando solidificado, o criptônio forma cristais transparentes com propriedades únicas. Embora seja extremamente difícil de trabalhar nessas condições, o criptônio sólido está sendo estudado para aplicações em ótica de precisão e até mesmo em sistemas de resfriamento ultra avançados. Deixa eu te contar uma curiosidade fascinante. Você sabia que o criptônio pode brilhar quando excitado eletricamente? Quando você aplica uma descarga elétrica no criptônio gasoso, ele emite uma luz branca muito intensa e pura. Essa propriedade é usada em lâmpadas de flash profissionais para fotografia, onde a qualidade da luz é crucial. Fotógrafos profissionais pagam valores altos por lâmpadas de flash que usam criptônio, justamente por causa dessa qualidade de luz superior. E aqui vem uma aplicação que conecta o criptônio com a tecnologia que você usa todos os dias. Ele é usado na fabricação de semicondutores. Em processos muito específicos de produção de chips eletrônicos, o criptônio é usado como um gás de proteção durante a deposição de materiais. Isso significa que o smartphone que você está usando para assistir a este vídeo pode ter sido fabricado com a ajuda do criptônio. Agora, me conta uma coisa nos comentários. Das todas essas aplicações que eu mencionei, qual você achou mais interessante? A das janelas termicamente eficientes, a dos lasers médicos ou talvez a da propulsão espacial? Eu fico muito curioso para saber qual despertou mais o seu interesse. Vamos falar agora sobre um aspecto controverso e extremamente atual: o custo do criptônio. Como eu mencionei, ele existe na atmosfera, mas em quantidades muito pequenas. Para extrair criptônio, é necessário processar enormes quantidades de ar líquido, o que torna o processo extremamente caro e energeticamente intensivo. 1 quilograma de criptônio de alta pureza pode custar milhares de dólares. Isso cria um dilema interessante. Por um lado, temos todas essas aplicações fantásticas para o criptônio, mas por outro lado, ele é tão caro que sua utilização fica limitada a aplicações muito específicas onde realmente vale a pena o investimento. É como ter uma ferramenta perfeita para determinados trabalhos, mas que custa tanto que você só pode usá-la em ocasiões muito especiais. Essa limitação de custo tem impulsionado pesquisas para encontrar formas mais eficientes de extrair criptônio da atmosfera. Alguns cientistas estão desenvolvendo técnicas de separação mais avançadas, usando materiais como zeólitas e MOFs, estruturas metal-orgânicas, que podem capturar seletivamente o criptônio do ar. Se essas técnicas forem bem-sucedidas, podemos ver uma revolução nas aplicações do criptônio nos próximos anos. Mas há também um lado ambiental nessa história. A produção de criptônio requer muita energia, o que levanta questões sobre sustentabilidade. Cientistas estão trabalhando para tornar o processo mais eficiente energeticamente,
usando fontes renováveis de energia e desenvolvendo tecnologias de captura mais eficientes. Aqui vem uma parte realmente fascinante. O criptônio está sendo estudado para aplicações em computação quântica. Sim, você ouviu direito. Alguns pesquisadores estão investigando como átomos de criptônio podem ser usados como qubits em sistemas quânticos. A estabilidade do criptônio e suas propriedades eletrônicas únicas podem torná-lo ideal para certas aplicações em computação quântica. E por falar em tecnologias futuristas, existe pesquisa sendo feita sobre o uso de criptônio em sistemas de armazenamento de energia. Embora ainda esteja em estágios muito preliminares, a ideia é usar as propriedades únicas do criptônio para criar sistemas de armazenamento mais eficientes e duradouros. Vamos falar agora sobre um aspecto que poucos conhecem, o criptônio na natureza. Embora seja um elemento relativamente raro na Terra, o criptônio é produzido naturalmente no espaço, através de processos nucleares em estrelas. Quando uma estrela explode como supernova, ela libera enormes quantidades de criptônio no espaço. Isso significa que o criptônio que estamos respirando agora foi literalmente forjado no coração de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Essa conexão cósmica do criptônio é absolutamente poética, não é mesmo? Cada átomo de criptônio na nossa atmosfera tem uma história que remonta ao nascimento e morte de estrelas antigas. É como se cada respiração nossa fosse uma conexão direta com o cosmos. E aqui vem uma curiosidade que vai te deixar impressionado. O criptônio é usado em algumas das experiências científicas mais avançadas do mundo. No CERN, o Laboratório de Física de Partículas na Suíça, detectores preenchidos com criptônio são usados para rastrear partículas subatômicas. Essas experiências estão ajudando os cientistas a entender os segredos fundamentais do universo. Agora, deixa eu te contar sobre uma aplicação médica revolucionária do criptônio, a terapia com gás nobre. Algumas pesquisas preliminares sugerem que o criptônio pode ter propriedades neuroprotetoras, ou seja, pode ajudar a proteger o cérebro contra danos. Embora ainda esteja em estágios experimentais, essa pesquisa pode levar a tratamentos inovadores para doenças neurológicas. Se você está achando essas informações sobre o criptônio fascinantes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo científico. E me conta nos comentários, você tinha ideia de que um elemento químico poderia ter tantas aplicações diferentes? Qual dessas aplicações mais te impressionou? Vamos falar agora sobre um aspecto técnico interessante, a espectroscopia de criptônio. Quando o criptônio é excitado, ele emite luz em comprimentos de onda muito específicos e bem definidos. Essa propriedade é usada em espectrômetros de alta precisão para calibração e análise. É como se o criptônio tivesse uma assinatura luminosa única que os cientistas podem usar como referência. E aqui vem uma aplicação que conecta o criptônio com a arte. Ele é usado em alguns tipos de iluminação para museus e galerias. A luz emitida por lâmpadas de criptônio tem características especiais que não danificam pinturas e objetos de arte sensíveis. Museus famosos ao redor do mundo usam iluminação baseada em criptônio para preservar suas coleções mais preciosas. Mas talvez uma das aplicações mais intrigantes do criptônio esteja na área da arqueologia. Cientistas estão usando técnicas de datação baseadas em isótopos de criptônio para determinar a idade de amostras muito antigas. Essa técnica pode ser especialmente útil para datar materiais que são difíceis de analisar com outros métodos. Agora, vamos falar sobre um aspecto que poucos conhecem, o criptônio em estado de plasma. Quando o criptônio é aquecido a temperaturas extremamente altas, ele se transforma em plasma, um estado da matéria onde os elétrons se separam dos núcleos atômicos. O plasma de criptônio tem propriedades únicas que estão sendo estudadas para aplicações em fusão nuclear controlada. Imagine só, talvez no futuro, quando tivermos reatores de fusão nuclear fornecendo energia limpa para o mundo, o criptônio pode desempenhar um papel crucial nessa tecnologia. Seria incrível se o elemento que deu nome ao planeta do Superman ajudasse a salvar o nosso planeta Terra fornecendo energia limpa e abundante. E aqui vem uma curiosidade que vai te surpreender. O criptônio é usado em alguns tipos de detectores de terremotos. Sistemas sísmicos muito sensíveis usam criptônio em seus componentes para detectar as menores vibrações na crosta terrestre. Esses detectores são tão sensíveis que podem perceber terremotos do outro lado do mundo. Vamos falar agora sobre um aspecto fascinante, o criptônio líquido. Quando resfriado a temperaturas extremamente baixas, o criptônio se torna líquido e adquire propriedades muito interessantes. O criptônio líquido é usado em alguns tipos de detectores de partículas e em experimentos de física de baixa temperatura. Mas aqui vem uma aplicação que pode revolucionar a medicina. O criptônio está sendo estudado para uso em criopreservação avançada. Suas propriedades únicas podem ajudar a preservar tecidos e órgãos de forma mais eficiente, potencialmente revolucionando os transplantes médicos. E por falar em aplicações médicas, o criptônio também está sendo pesquisado para uso em terapias de radiação. Embora ainda esteja em estágios experimentais, a possibilidade de usar criptônio em tratamentos de câncer é uma área de pesquisa muito promissora.
Agora, deixa eu te contar sobre uma aplicação que conecta o criptônio com a tecnologia espacial moderna. Ele é usado em alguns tipos de propulsão elétrica para satélites. Esses sistemas são mais eficientes que os propulsores químicos tradicionais e podem manter satélites em órbita por muito mais tempo. Aqui vem uma curiosidade que poucos conhecem. O criptônio pode ser usado para criar relógios atômicos extremamente precisos. Esses relógios são tão precisos que não atrasariam nem um segundo em milhões de anos. Essa precisão é crucial para sistemas de navegação GPS e outras tecnologias que dependem de medições de tempo extremamente precisas. E falando em precisão, o criptônio também é usado em alguns dos instrumentos de medição mais avançados do mundo. Interferômetros que usam criptônio como referência podem medir distâncias com uma precisão incrível, sendo fundamentais para experimentos como a detecção de ondas gravitacionais. Vamos falar agora sobre um aspecto que conecta o criptônio com a indústria de semicondutores. Ele é usado em processos de litografia extremamente avançados. Essas técnicas são usadas para criar os chips mais modernos e potentes, incluindo aqueles usados em smartphones, computadores e inteligência artificial. Mas aqui vem uma aplicação que pode parecer ficção científica, mas é real. O criptônio está sendo estudado para uso em invisibilidade óptica. Pesquisadores estão investigando como as propriedades únicas do criptônio podem ser usadas para criar materiais com índices de refração especiais, potencialmente levando a tecnologias de camuflagem óptica. E por falar em tecnologias avançadas, o criptônio também está sendo pesquisado para uso em sistemas de comunicação quântica. Esses sistemas poderiam revolucionar a forma como transmitimos informações, oferecendo segurança absoluta através dos princípios da mecânica quântica. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de tudo que você aprendeu sobre o criptônio, qual aplicação você acha que pode ter o maior impacto na sua vida cotidiana? As janelas energeticamente eficientes, os lasers médicos ou talvez a propulsão espacial? Me conta nos comentários qual você acha mais interessante. Para finalizar, quero deixar você com uma reflexão fascinante. O criptônio nos mostra como a ciência pode transformar até mesmo os elementos mais escondidos da natureza em ferramentas poderosas para melhorar a vida humana. De lâmpadas mais eficientes a tecnologias espaciais futuristas, de aplicações médicas revolucionárias a sistemas de energia limpa, o criptônio está silenciosamente moldando o nosso futuro. E talvez a lição mais importante que o criptônio nos ensina é que nunca devemos subestimar o poder da curiosidade científica. Quando Ramsay e Travers descobriram esse elemento escondido em 1898, eles provavelmente nunca imaginaram que ele seria usado para levar naves espaciais a outros planetas, para realizar cirurgias oculares com precisão micrométrica ou para criar janelas que economizam energia. A ciência é assim. Cada descoberta, por menor que pareça, pode abrir portas para aplicações que transformam o mundo. O criptônio é uma prova viva de que a natureza ainda tem muitos segredos para revelar e que cada elemento da tabela periódica tem um potencial único para contribuir com o progresso da humanidade. Então, da próxima vez que você respirar, lembre-se de que está inalando um pouco de criptônio, esse elemento misterioso que conecta você ao cosmos, que ajuda a iluminar o mundo, que pode levar a humanidade às estrelas e que continua a surpreender os cientistas com suas aplicações inovadoras. O criptônio realmente existe e sua história está apenas começando. Se você curtiu descobrir todos esses segredos sobre o criptônio, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E me conta nos comentários, qual foi a aplicação do criptônio que mais te surpreendeu? Eu fico muito curioso para saber o que vocês acharam mais interessante nessa jornada pelo mundo desse elemento químico fascinante.